Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um tema que é do seu interesse para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje eu recebo aqui uma convidada com um assunto para lá de importante, porque faz toda a diferença na sua vida, que é a questão das relações. Você se relaciona bem no seu ambiente familiar, no seu casamento, no seu ambiente corporativo. Nós vamos falar disso e muito mais com a minha convidada, que é a Kátia Demier. Olha só que nome chique. E ela vai começar aqui nos respondendo uma pergunta fundamental. Kátia, ainda existe amor? Ainda existe amor. É possível e acessível para todos nós. E eu agradeço, Débora, muito pelo teu convite aqui. Nós já trabalhamos juntos em outra ocasião. E é muito bom rever pessoas que têm essa postura e essa mente aberta para tratar de assuntos tão específicos. Ai, muita gratidão. Bom, Kátia. Eu lembro que nós nos encontramos da última vez, foi num evento da TV Cresce. Isso. Acho que foi em 2017, falando sobre... Associação Comercial, Associação né? Comercial, isso! Ô, Kátia, me fala um pouco sobre hoje, né? Como que você vê a dinâmica das relações? Então, quando eu te pergunto se ainda existe amor, é porque hoje as coisas estão tão, né, descartáveis, os relacionamentos superficiais. E como que você vê hoje, nesse cenário nosso pós-pandemia? Mudaram-se muitas posturas, a expectativa, os comportamentos, muito. Nós temos justamente isso, Débora, um marco do antes da pandemia e o pós-pandemia, onde as pessoas foram aprendendo a se relacionar muito mais com o visual, muito mais com a tecnologia. Isso foi desenvolvido por 2 anos, Sim. E os relacionamentos acabaram recebendo o impacto do distanciamento. Existe um seriado no Netflix que eu sempre comento para nós entendermos, que é Casamento às Cegas. Sim, sim. Onde as pessoas se apaixonam por uma ideia que elas mesmas constroem dentro delas. E isso, durante a pandemia, foi uma coisa muito alimentada. Onde muitas pessoas se conhecem. Tem o tal do match, né? Dos aplicativos. Mas, na realidade, o que você leva são os seus condicionamentos emocionais, onde você quer encaixar o outro. Onde você quer encaixar o outro. Então, você leva tudo aquilo que você se falta, preste atenção a isso. Sim. Tudo aquilo que você não se dá, tudo aquilo que você não resolveu em si, e você abre aquele portal chamado carência, expectativa, e você coloca exatamente isso dentro da imagem que você constrói sozinha ou sozinho do que aquela pessoa é. Nossa, aquela imaginação, aquele mundo de imaginação. Fantasia. Isso. Muito. E é uma coisa assim que a gente vê muito, sobretudo na questão das mulheres, né? Muitas mulheres. E é interessante, Kátia, porque as mulheres, muitas mulheres profissionais que já são empreendedoras, que já tocam os seus negócios, né? De repente vai lá e coloca todos os sonhos, todas as expectativas, ainda coloca em um relacionamento que muitas vezes esse relacionamento é exatamente o fruto da imaginação dela. Débora, você tocou num ponto sensível e um ponto onde eu recebo muitas profissionais muito bem recomendadas, de alto sucesso e de uma envergadura destacável no mercado, pessoas que já atingiram assim tudo que você... Qualquer uma de nós fala assim, nossa, eu gostaria de estar lá. Estou realizada, sim. Já estou nesse nível da minha carreira, da minha vida financeira, mas, curiosamente, essas pessoas, elas também, a maioria, pelo menos que eu tenho atendido, tem um gap de carência, uma carência, onde muitas vezes você foi trabalhando, conquistando, avançando e não se deu conta de que havia um feminino, havia um masculino lá também, que necessitava ser alimentado. E tudo foi tão atropelado, que você sabe quando você está com fome e não deu tempo de tomar café? Isso. E quando você continua com fome, mas também não deu tempo de almoçar? E quando aquela fome acumula, você vira aquele pratão à noite e dá o quê? Uma congestão. É exatamente assim que aconteceu pós-pandemia. E ainda acontece, porque ainda as pessoas se sentem muito mais seguras se relacionando com telas, com imagens. Observa quando você encontra pessoas dentro do aplicativo que estão há anos no aplicativo. Há anos. Gente. Porque quando elas transferem aquilo para a realidade, elas não têm a maturidade de lidar.
com uma pessoa real. Com a pessoa real. Com uma seus pessoa defeitos. com defeitos, qualidades, com passados. passado. É difícil aceitar o passado do outro. É desafiador, porque eu quero ser a única, a marcante. Nossa, e quando tem filhos, Ai, então... quando tem filhos, ainda fica aquela Aquela bagagenzinha herança. maravilhosa que vai sempre lembrar que houve uma pessoa e houve uma história mais forte que eu, muitas vezes. Então, isso tudo fez com que a mulher e o homem, estou dizendo assim, o feminino e o masculino, estão muito perdidos, Débora. Inclusive, de 2024 para cá, o aumento de homens que estão procurando a questão da terapia, a questão da mentoria, até para entender. Agora eu quero entender, eu já estou perdido. O que está acontecendo O comigo? que está acontecendo? Como é que eu chego? Como é que eu me aproximo? Num momento isso é bom, no outro momento é um defeito. Então, estão muito perdidos. E assim que eu acabei desenvolvendo uma expertise na questão do relacionamento afetivo. Porque essa dor está sendo levada para as empresas. Essa dor está sendo levada para o resultado de equipes também. Também acaba interferindo como um todo. Tudo. Essa dor está sendo levada para compulsões à noite, para excesso de compras. Essa dor está sendo usado para a tua vida financeira perder o sentido e você começar a gastar. E muitas vezes, sem se dar conta, pagar por relacionamentos. Kátia, agora me passou vários filmes. Vários filmes. Vários filmes. Eu vou contar para você, assim, eu acho interessante. A gente vai fazer quase que uma terapia aqui. Vamos. Eu trabalhei, eu acho que foi mais ou menos um pouquinho... Foi 2021, aquela coisa ainda que a gente estava, né, com aquele medo ainda de sair, de trabalhar no tava aquela coisa meio, eu não sei se eu tudo era álcool gel, tudo uso máscara, não uso, pode, não pode, vai fechar o comércio, não vai. Então, 2021 ainda ficou aquele clima pairando no ar. E eu fui trabalhar numa empresa de call center de uma pessoa que eu conhecia já há algum tempo e tal. E eu tinha trabalhado com essa moça na Natura, nossa, umas 2 décadas atrás. E eu fui trabalhar nessa empresa. E quando eu cheguei lá, a empresa ela era totalmente doente. A empresa era uma empresa, assim, que você olhava, assim, as pessoas, era aquela quantidade de atestados, né? O abstencionismo eram números absurdos. E eram, assim, as pessoas eram muito reativas. Então, tudo que você falava, todo mundo se defendia, tinha um tipo de... Nossa, o tempo todo na defensiva, né? E aí, eu lembro que eu participei de algumas reuniões onde estava o marido dessa moça, né? Ele estava na empresa, mas ele não estava na empresa, sabe? Sim. Ele tinha uma mesa lá, mas ele não respondia por nada na empresa. E ele estava desenvolvendo, acho que um aplicativo na época. Quando começou, né, esses booms dos aplicativos, todo mundo era um aplicativo de home care, uma coisa assim. E eu lembro que era uma coisa, assim, muito tóxica para a empresa, né? A gente ter uma mesa lá com uma pessoa que não era funcionário da empresa, não era dono da empresa, não era nada da empresa, ela maltratava ele, mas ela tinha um ciúmes absurdo dele. Então, era um marido, né? Então, a gente falava isso, era um marido que ocupava um lugar ali dentro da empresa e era uma pessoa completamente inútil, né, para as decisões da empresa, e aquilo interferia de uma maneira muito negativa. Porque, certeza. Por exemplo, se ela não estivesse presente ali e fosse a necessidade, né, houvesse a necessidade de uma tomada de decisão, ele não seria essa pessoa que tomaria essa decisão, né? Então, era um marido troféu, é isso? Marido troféu. Marido troféu total. Era isso. E é muito comum esse tipo de coisa, demais, Kátia? Onde a pessoa abriu um lugar dentro da empresa que é diferente do paraquê da empresa, que não correspondia ao que a empresa solicita para poder crescer. Então, todas as vezes que eu abro, isso até falando que eu também trabalho muito com a constelação, quando você abre uma vaga onde não tem o paraquê da empresa, você interrompe uma série de fluxo dentro da empresa. Sim. E aquilo incomoda. É como se houvesse alguma coisa que eu coloco aqui que interfere no resultado e na entrega das pessoas. Impacta muito. Impacta muito. Então, nesse caso, por conta da minha carência, por conta da insegurança dessa pessoa, para poder ter um ponto de controle, eu até abro uma vaga, dou uma mesa, dou um computador para ela ficar.
mas é um ponto de controle. E eu ter aquela pessoa ali por perto por para eu saber perto, o que pra eu ela está saber. pensando, o que ela está... Né? Isso. E o controle, todas as vezes que é importante você controlar uma pessoa, saiba, você é insegura. Sim. E olha só, uma coisa que eu sempre falo, é forte, mas é necessária que seja falada. Quando, Débora, você namora com uma pessoa que fala, Débora, eu não quero mais que você use esse batom, porque eu fico inseguro com isso. Eu não quero mais que você coloque esse decote. O teu colo é maravilhoso. Muitas pessoas vão chamar atenção para você. Aí, às vezes, a gente, quando tá naquela paixãozinha, nossa, mas ele é tão bonzinho para mim, eu abro mão. É tão fofinho. Aí eu abro mão, não é? Disso. É isso mesmo. Mas o que está acontecendo é curar o efeito e não entender a causa. Se essa pessoa tem ciúme de você, é um processo de insegurança que ela tem que resolver sobre ela. E quando você fecha o teu decote, vai ser o cabelo. E cada vez será mais. A dor dessa pessoa se mantém, porque não resolve, e a tua dor de deixar de ser você também começa a aparecer. Começa a aparecer. Então, quem tem ciúme é que tem que se cuidar. Não sou eu que tenho que me limitar. É, exato. Entende? E é tanto que eu até trouxe aqui um exemplo de um homem, né? Porque é o do contrário, né? Que a gente sempre fala do homem ser possessivo, do homem... Mas a mulher também, eu vou te falar, cara. Mulher é melhor que detetive particular, porque ela vai lá, ela vai em rede, ela busca isso que ela faz teias, ela faz uma trama. Agora, Débora, imagina quanto tempo isso leva. Um desgaste. Um desgaste uma perda de energético, energia. emocional. E ela só para quando encontra alguma coisa que justifique a insegurança dela procurar. Uma ex, alguma coisa. E aí, isso tudo e todo esse comportamento vai para a empresa, vai para o resultado. Porque eu conheço várias empresárias que hoje, nesse momento, elas estão na empresa, mas tem que fazê-la parar, porque senão ela não para de sair do celular. Mas ele está online. Mas ele falou o quê? Então, essa insegurança, que é uma questão de saúde mental e saúde emocional, ela está interferindo diretamente. As carências não resolvidas estão todas explodindo exatamente agora, Débora. Em 2025, o estudo que nós temos é que de 2025 até 2027, nós vamos ter um boom de ansiedade e de depressão. Nós temos hoje 274 milhões de pessoas acometidas pela ansiedade, 48% por causa de relacionamento. Gente, relacionamento, Débora. É praticamente uma pandemia de doenças mentais. É uma pandemia de doenças mentais. Por isso que eu acabei gerando esse protocolo para posicionar, especialmente o feminino no seu lugar. Ela está muito presa a ter que ter alguém. Olha. A ter que ter. Se eu não tenho alguém, parece que não tem identidade mais. Gente, é curioso isso. Vou trazendo os casos. Traz os cases aí, traz os cases. E outra coisa assim, então, e eu participei também, agora eu vou falar de outra situação, que eu participei de um grupo de mulheres que nós iríamos fazer várias ações juntas, né? Então, fazer o podcast, fazer encontro de mulheres, né? Encontro de empreendedoras. Então, fazer muita permuta, né? Ah, uma trabalha com tal coisa, pode complementar com a outra. Então, a gente pensou várias situações para otimizar esses encontros femininos e eu acabei caindo num grupo de mulheres, que era um grupo que tinha um cunho religioso ali, né? Elas se conheciam todas através de uma igreja, tal. E eu fui participar desses primeiros encontros. E eu, como sou uma pessoa que tenho muitos contatos, muitas conexões, eu comecei a dar ideias do tipo... por que vocês se encontram numa churrascaria ou numa confeitaria, que tem aquelas confeitarias lá no Tatuapé, bonitas, né, temáticas? E aí eu falava, por que vocês se encontram nesses lugares onde vocês têm que pagar toda semana, cada encontro desse desembolsar no mínimo uns R$100 aí, deslocamento, consumir no local, se tem tantos espaços como da prefeitura, né, o Sesc mesmo, né, vários lugares que a gente poderia, até espaços abertos, se encontrar. Então, fui aquela que foi chegando cheia de ideias, trazendo uma série de coisas. E eu recebia muitos nãos, tinham muitas limitações por conta dos maridos. Ah, porque o meu marido não sei o quê, porque meu marido não sei o que lá. E aí, num dado momento, elas me convidaram para um grupo, e era um grupo gigantesco, que era um grupo que falavam, como se fosse assim, o mote do grupo, seria uma coisa assim, do tipo, você tá livre para fazer escolhas, você é decidida, mulheres empoderadas, enfim, né? Mas não com esses termos, mas dava a entender que era isso. Só que aí eu percebi que existia uma disputa, tipo, casadas versus solteiras,
nas postagens dessas mulheres. E como se as solteiras sempre fossem as libertinas, as que descem em cima dos maridos, né? Então, eu vi que era um pensamento, Kátia, retrógrado e agressivo, né? Porque era assim, se você... Ah, mas o seu marido não vem? Não, eu não tenho marido. Né? Eu sou divorciada, eu sou viúva, eu sou... Não, era uma coisa que era como se fosse assim, a condição sine qua non para participar desse grupo é você ser casada e casada com um homem cristão, enfim, né? E eu via que era muito comum outra coisa, era assim, eu tenho um filho de 20 e tenho um filho de 4 anos. Eu tenho uma filha casada e tenho um bebê. Eu tenho uma filha de 18 anos e estou grávida. Né? E quanto à qualidade dos maridos, eu nem vou falar nada. Né? Melhor, pode não abrir tantos, né? Mas esse cenário que eu te trago e que eu senti na pele, que eu senti discriminação e coisa e tal, é uma coisa muito real, né, Kátia? Muito real. E isso nada mais mostra a insegurança que elas têm sobre até mesmo os valores que se diz ter. Porque tem a confiança, né? As bases da Bíblia e tudo. Então, mostra que não é isso só que me basta. Eu tenho que afastar essa ameaça do que eu não tenho segurança. Então, todas as pessoas que refletem isso, na verdade, elas sabem que tem alguma coisa ali que está fora. Dentro delas, elas sabem que tem alguma insegurança ou tem uma lacuna naquele relacionamento. Um grupo que fecha isso e que faz. Essas aqui são as maus, né? Solteira não. Solteira não. Agora, veja, Débora, se você tem absoluta segurança onde você está e da maneira que você está se relacionando, essa pessoa sai, essa pessoa trabalha, essa pessoa vê mulheres em todos os lugares, lindíssimas mulheres. Então, enquanto eu não entendo a realidade como é, eu faço essas ilusões. Quer dizer que se eu ataco aquela, ela vai ficar afastada? Não, você está aproximando, porque tudo aquilo que você resiste se mantém. Elas trabalham contra elas. Tudo aquilo que você mais olha, floresce, se fortalece. Então, a ideia para uma mulher assim que tem inteligência emocional, porque eu ministro muito curso sobre isso, inteligência emocional como é que eu subo o meu valor, o meu valor, os meus interesses e o meu olhar para a vida. Eu não preciso diminuir ninguém para isso. E às vezes você confunde muito religião. Sabe o que eu vejo muito, Débora? Pessoas que falam assim, isso é justo, mas na verdade isso é de vingança. Confundem dentro dessas normas o conceito de justiça com vingança. Ai, ela foi largada pelo namorado. Isso é a mão de Deus. Mas, na verdade, ela está mostrando uma vingança das coisas não resolvidas nela sobre essa pessoa. Olha que curioso. Então, você percebe que o mundo mental e emocional da psique relacional é muito dolorido. Sim. E você sempre está culpando o outro. Eu senti ciúmes porque ele não sai do celular. Eu senti ciúmes porque ela usa esse batom. Então, você sempre está colocando as emoções internas num causador externo, ao invés de olhar para a causa. Isso está sendo destrutivo agora. E os celulares, a tecnologia, que é muito bem-vinda, mas ela não está mais sendo usada como um padrão de aproximação, mas de afastamento. Isso. De separação. Exato. Eu sempre tenho a frase, Débora, que diz assim, que nós somos feitos da mesma massa, mas assados em formas diferentes. Isso. Enquanto você não entender que as suas inseguranças você resolve, não é São o outro, minhas. são suas. Se o seu ciúme é seu, a tua incerteza é sua. Se você não aceita o seu corpo, não aceita o seu cabelo, resolve isso. Mas não tem que sair vingando quem tem o cabelo que você, na verdade, admira. Isso. Né? O corpo que, na verdade, você quer ter. Olha. Aquele sorriso encantador que, na verdade, você não entrega e você não dá. É verdade, Né? é verdade. Então, as pessoas procuram nas suas relações o que elas não têm para elas mesmas. Eu provo isso assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque se você se ama, se você gosta de você, se você cuida do seu corpo, da tua intelectualidade, da tua espiritualidade, que é diferente de religião, você olha para a beleza da mulher e fala, que linda. Que linda. Que linda. Nossa, você é capaz de eu abençoo admirar, ela. De né? admirar. Mas se você... Chega uma mulher e você começa a perceber que o teu ponto de insegurança... Meu Deus, para onde ele está olhando? Para onde ele está olhando agora?
Para onde ele está olhando agora? Se você tem isso, é assunto teu para ser resolvido. E ele não pode pagar essa conta. Não às pode vezes pagar essa conta. eu vejo, Kátia, aqueles. O pessoal faz sátiras, né, na internet. O cara pedindo perdão pelo sonho que a mulher teve, né? A mulher, eu sonhei que você estava me traindo. Então, você viu que cada vez essas piadas estão mais frequentes? É verdade. Eu só descobri que tudo em mim era errado depois que eu casei. Oi. Tem vários memes agora falando isso. E isso é ruim, Débora, porque isso está gerando uma egrégora de uma crença que cada vez mais o masculino ele está se reservando. Ele está ficando mais reativo. É verdade. Ele está reagindo mais, ele está mais desconfiado, ele se entrega muito menos. Isso. Muitas vezes você tem do teu lado, não é um relacionamento, é parte do que sobrou. É só Isso. parte do que sobrou. Só uma amostra grátis Só ali. mostra. E você também não está lá. Gente. Você está presa mais no teu medo, no que você vai provar para sua prima do interior, que agora você tem alguém. Isso que eu ia te perguntar, Kátia. Ainda existe muito, digamos assim, ainda é muito comum essa coisa mesmo do provar, da família, da Muito. sequência, né? Namorar, noivar, casar, ter filho, ter um filho, ter dois filhos. Débora, é assustador. O quanto Ainda a existe. mulher, especialmente o feminino, se apoia muito na ideia, sem perceber e sem se dar conta, olha, eu ainda não casei, eu ainda não tenho família, eu ainda não tenho filhos, mas será que é isso que você deseja? E você não percebe que isso, na verdade, é uma fala que a sua mãe, que era uma preocupação da sua mãe, por uma questão de cuidado, da sua avó, de não sei quem, toda a sua família casou e, de repente, aquele não é o teu lugar. E aí, aqueles sabotadores internos que você faz tudo para afastar as pessoas do seu lado é por olhares que você ainda não tem sobre você. Então, as mulheres, hoje, quando elas chegam perto dos 40 anos, né? Aí eu não casei ainda, e agora? Será que eu não vou ter ninguém? Começa a ter uma cobrança, ela estava vivendo muito bem. Tava tudo Tava bem. ótimo, tava excelente. Olha que curioso, vou te contar um caso assim que você nunca vai tudo esquecer. Onde eu ministrei um coach para uma pessoa que estava na fase de casamento. Só que durante a nossa sessão, eu fiz a seguinte pergunta. E depois da sua lua de mel, quais são os seus planos? Imediatamente a fisionomia dela mudou. Ela paralisou, parou, congelou e falou, depois da lua de mel? Depois da lua de mel, o que eu vou fazer? Ele vai comigo, né? Ela não lembrou durante todo o relacionamento que ele iria ficar com ela depois da lua de mel. Ai. Olha, você acha que isso é incomum? Isso é muito comum. Vai ter que abrir os presentes, vai ter que que colocar abrir as e coisas depois no ele vai guarda-roupa. junto. Porque ela estava casando com o dia da Cinderela. De ter aquele vestido maravilhoso, a festa incrível, a viagem, mostrar para as primas dela, esse caso foi real, que ela também podia casar. Ela estava nutrindo a vida dela de uma escolha que todas as escolhas eram externas. Nada era E dela. só focada no evento, No não evento, focada não depois na convivência. que era insuportável para ela. Ai, E gente. muitas pessoas hoje estão casando com essa ideia. Eu tenho que casar. Por quê? Porque a minha mãe, que eu quero mostrar para minha irmã, para minha prima, para as minhas amigas, só eu não casei. Então, é uma ideia externa que sustenta uma situação que não dá certo. E gasta energia, gasta Energia, dinheiro. dinheiro. Gasta dinheiro, então. E dinheiro. Nossa. Dinheiro absurdo. Então, você constrói a sua expectativa de vida numa ilusão, porque você não se conhece. E existe uma frase muito interessante, que é saiba quem é sabendo. E hoje nós estamos achando. Ai, Débora, agora eu quero contar um bafo. Conta. Vou contar. Eu vou contar, não me segura, que agora eu vou contar. A maioria das pessoas se casam com suas ilusões. Grande parte das pessoas se casam com uma versão de si mesma que elas colocam no colo e o outro tem que me fazer feliz. Outro tem. Ai, você não me faz feliz. Essa frase, que é muito comum quando nós observamos grupos de mulheres, né? Muito comum. E até mesmo em vários dos cursos que ensinam a conquistar as pessoas, elas atropelam essa fase de primeiro entender qual a real intenção de qual você busca uma relação. Qual é a real intenção? Porque se é solidão ou se é ser feliz, esse papel e esse lugar só cabe a você. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Freud já dizia qual é a tua responsabilidade na desordem a qual você se queixa. Isso! Isso é mesmo, seu! Isso é seu! gente. Nunca, jamais acredite que a pessoa é responsável pela tua felicidade. Ela não é. É colocar no colo de uma pessoa o peso que ela não pode carregar.
Ela não pode carregar. E eu observo isso. Quanto mais você dá, mais parece que aquele abismo aprofunda. Você dá, mais a pessoa quer. E a pessoa ainda sai como errada. Então, perceba, a tua felicidade, a tua carência, os teus ciúmes são assuntos seus. O relacionamento, já dizia Khalil Gibran, maravilhoso. Maravilhoso. O que é o amor? De verdade, o amor existe, mas o amor é quando você se soma a uma pessoa que ela te faz melhor, como mulher, como homem, te faz um profissional melhor, um amigo melhor, um empreendedor melhor. Ela melhora você em todos os pontos. Agora, quando você está com uma pessoa que você já não pode ir para academia, né? Que você está no emprego, mas você está pensando onde que ele está, onde ela está, o que ela está fazendo. Você não é uma pessoa que está vivendo o amor. Você está vivendo a tua própria solidão manifesta em alguém que não pode atender a isso. E quanto mais você se submete, aquele vampiro vai te levando. E veja a metáfora do vampiro, Débora. É um homem atraente, rico, poderoso, e vai te sugando, e vai levando o quê? O sangue é o quê? A energia vital. Ele vai tirando a tua energia, até que não se sobra mais nada sobre você. Nada. E você se torna igual ele, né? Você a não ser que você vive outro vampiro, apática, que já não tem mais prazer em nada. Então, o relacionamento hoje ainda é um ponto de muita dor. E é um ponto muito sensível. Então, por isso que eu acabei formando o protocolo do Fronteiras Relacionais. Mas esse protocolo ele é completamente diferente de tudo que tem no mercado. Porque o mercado ensina você a atrair, ensina você a conquistar, mas não ensina você quem é você e quem é que você leva para essa relação. Porque no relacionamento, Débora, onde nós aprendemos a quem nós somos de verdade. Com os amigos, quando você está ali curtindo, você é aquele personagem para aquele momento, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu pai. Mas o relacionamento, ele te convida a tirar suas máscaras. Ali você fica de mau humor, ali você fica de TPM, ali você mostra como você não é tão maravilhosa ou tão boazinha, e ele também. Isso, e ali é o mundo real. Aí você fala, eu não casei com essa pessoa. Lógico que não. Você casou com a ilusão que você montou sozinha. Sozinha. Verdade. Então você percebe? Eu fico lembrando, ai, Kátia, eu lembrei assim do pai da minha filha, né, do Edson. Edson, um beijo pra você. Ai, que bom. O Edson, eu falei assim, mas, tipo, você não vai jogar um futebolzinho, hoje não? Você não vai sair, você não vai, né? Que ele era muito aquela coisa de ficar jogando videogame, ele trazia os amigos em casa pra jogar videogame. Aí teve uma hora que eu falei, você não vai dar uma saída, você não vai fazer... você não vai jogar o videogame na casa de outra pessoa, né? Então, assim, aquela coisa muito de você também querer ter o seu espaço, né? Se você tá bem... E parece um pecado, né? Parece uma coisa errada. Ó, eu acabei de realizar um casamento na Austrália de uma cliente. E lá é muito curiosa, porque a cultura deles, a mulher ela tem o espaço dela, ela sai com as amigas casadas. E o homem também sai com os amigos, vai jogar futebol, tem o dia em mulheres casadas e homens casados, e tá tudo bem. Tudo bem, se relacionar, fazer amizade, ter um momento de descontração. Onde ficar sozinha. Isso. Onde ficar Aqui não, isso parece assim. Quando você anuncia isso aqui no nosso país, parece assim, ai, está acontecendo alguma coisa, ela não me quer mais, ou ele não me quer mais, está entrando em crise. E não é um estado natural do ser humano se permitir, se escutar, se sentir, querer sair daquilo. E é importante entender que somente se mantém em relacionamentos pessoas adultas. Isso. Pessoas infantilizadas não conseguem aceitar esse tipo de postura, por exemplo. Kátia, ai meu Deus, eu tô tanta coisa. Conte os seus casos. Eu fico lembrando aqui. Outra coisa interessante que agora você me fez recordar é que essa questão também do perfil, né? Tem pessoas que não têm o meu perfil e tem muito golpe por aí também, né? Pessoa que encena uma coisa que ela não é, tal. E assim, eu vou contar duas situações que aconteceram, foram bem interessantes. Eu não sou uma pessoa nada atlética, nada fitness, nada disso, assim, né? Sou uma pessoa extremamente sedentária e eu gosto muito de investir o meu tempo em cafés, eu gosto
Amo. Quando tinha o Café Filosófico gravado lá na CPFL, há uns 10 anos atrás, eu ia para Campinas para participar. Muitas vezes, Gicovati, quantas vezes lá no Teatro Erva Hertz, lá na Livraria Cultura, eu ia. Então, assim, eu sempre gostei muito desses programas mais culturais, mais voltados à literatura, enfim. O FENAC lá em Pinheiros, verdade. né? Então, aí o que acontece? Aí, em um desses eventos, assim, né? Eu acho que foi na Livraria Cultura, eu conheci um rapaz extremamente atlético. Eu falei assim, nossa, não tem nada a ver. Eu acho que esse rapaz jamais olharia para mim, medalhista, enfim, né? E aí a gente começou a se relacionar e ele me convidou para ir num lugar de, tipo, um templo do açaí. E quando chegou lá, eu falei, eu não gosto de açaí. Ele, como você não gosta de açaí? Eu falei, não, açaí tem gosto de terra. Eu também acho a mesma coisa. Né? Aí ele falou assim, mas como assim? Ele achou aquilo uma afronta, ele achou aquilo um absurdo. E eu falei assim, não, tem até... E eu brinquei, né? Eu falei, eu tenho até um quadrinho que tem 2 minhocas debaixo da terra. Aí uma minhoca fala assim, mas você só tá passando atrás de mim, você não tá comendo a terra. Aí a outra minhoca fala assim, não como terra, tem gosto de açaí. Então, então eu brinquei assim, eu falei pra ele, né? Falei assim, não gosto de açaí, eu posso tomar outra coisa. Ele, não, mas tem um cardápio, são 100 sabores de açaí, com isso, com aquilo. Eu falei, então, se tem 100 sabores de açaí, o açaí, ele é um pão de ló, ele é a base de qualquer outro recheio. Eu posso comer uma salada de frutas, eu posso comer... Ele não acreditava, ele ficou assim, indignado com aquilo dele fazer um convite no lugar do açaí, naquela coisa. E eu falei assim, cara, não dá certo. E aí a gente... conversou depois, acabamos nos tornamos amigos e tal, mas ele ficou muito incomodado com aquilo, né? E teve uma hora que eu falei para ele assim, mas você não sabia que eu não sou uma pessoa fitness, eu não tenho uma alimentação assim, e esse tipo de lugar que você frequenta é um lugar que o pessoal gosta, né? Você vê, todo mundo que está aqui é o pessoal de academia, né? E ele ficou muito indignado, e eu acho que ele ficou mais indignado ainda com a minha sinceridade, meu posicionamento, e não comer aquilo para não agradar ele, né? Então, esse é um caso. E tem um outro caso também, que eu frequentando uma livraria, né? Eu ia numa livraria ali em Pinheiros, Livraria da Vila, e sempre tinha lançamentos lá, noites de autógrafo. E era uma excelente oportunidade de fazer network, porque naquela época eu estava muito imersa nessa coisa dos convites, das editoras. Então, abria a janela editorial, eu mandava os projetos, mandava os originais, né? E estava sempre nesse meio, assim, né? E eu gostava muito de ir lá, porque, de repente, eu tô lá e aí eu sou vista por uma editora, né? Lógico. E é um evento também, se tira foto e coisa e tal. E eu conheci um rapaz também, e esse rapaz, gente, eu tô contando coisas bem antigas aqui, né? E eu conheci esse rapaz e ele era o sonho da pessoa, né? Aquela pessoa que eu falei, nossa, eu vou ter vários papos filosóficos aqui com essa pessoa, né? Várias coisas assim... vou poder falar sobre Sócrates, Platão, sei lá, falar vários assuntos aqui filosóficos, né, literários, né, com essa pessoa. Kátia era uma pessoa que só falava mesquinharias, coisas assim. Toda vez que ele se referia a um amigo que era bem-sucedido, ele falava assim, fulano não é um músico, é um empreendedor. Fulano não é... Ele se comparava com as pessoas e ele queria dizer assim que ele era um intelectual, ele tinha seguido carreira, ele tinha... Mas que qualquer outra pessoa que tinha sido bem-sucedida e não fosse dentro da área dele ou era ali do convívio dele, era uma ameaça, assim. Então, eu via muita mesquinhez, assim, naquilo. E aquilo, né, fez perder completamente o interesse. A questão as pessoas... ainda insistem nisso, em procurar perfis, idealizar pessoas que não são, não tem nada a ver, mas, poxa, é legal apresentar um bombado aqui na minha família, esse tipo de coisa. Mas só fazendo um adendo no primeiro caso do açaí, né? Um sinal, olha que sinal maravilhoso que você recebeu logo de cara. Né? Que essa pessoa, ele estava buscando condicionar você o que ele achava que é a verdade ideal. Tem que ser dessa forma. Não ia ser um namorado, ia ser um personal trainer. Nossa, ia ser um personal mental, emocional, mas para um lado ruim. Um lado que tem que ser assim, ó.
Tem que ser dessa forma. Então, é uma pessoa que automaticamente tudo que você pudesse mostrar sobre legítimo teu teria que entrar no filtro de valor dele. Olha que ótimo que você teve. Um encontro só, não aguentou açaí, se mandou e acabou. Ai, que maravilhoso. Porque pessoas elas têm que entender que para você aprender a amar o outro, você recebe a pessoa como ela vem. Você recebe ela, as diferenças, a família, os valores. E somente assim você pode dizer, eu estou com essa pessoa. Mas eu estou com essa pessoa, mas e se ele fosse assim, se ela fosse assado, você não tá. Você não tá. E aí vai querendo mudar, e vai Mudar. querendo... Com o tempo, você já viu essa, Débora? Com o tempo eu mudo ele. Eu comprei na planta! Eu comprei na planta! Depois eu comprei meu marido na planta! depois eu Ai, construo. gente. É uma ilusão que o dia a dia vai impedir cada vez mais. Você pode influenciar. Mas a decisão de mudar é uma porta que só se abre por dentro. Só se abre por dentro. Nossa, ô, Cátia, e os golpes? Vamos falar dos golpes. Os golpes. Os golpes, né? Tem muito golpe por aí, né? A pessoa se mostra maravilhosa. Acontece com os dois lados, né? Tanto homem como mulher. Sim. A pessoa se mostra maravilhosa, aí depois a máscara vai caindo, vai caindo. E a questão do tempo, Kátia? Agora dá mais tempo de me livrar rapidinho do BO? Ou as pessoas ficam segurando o BO ou já estão mais espertas? Isso tudo depende do grau de carência, do nível de carência, no nível de incerteza, do nível do medo. Eu vou ficar sozinha, eu não arrumo mais nada. Né? Na minha idade, começa a colocar um monte de falas que te prendem ali. Quando você está mais livre, mais em paz com você mesma, quando você tem uma ideia de uma imagem positiva sobre você, você sai rápido. Você sai rápido porque você tem uma referência que é você mesma. Mas quando você deposita essa referência no outro, muitas vezes, Débora, são anos e muitas vezes você não sai. É quase Diz que a paixão ela tem o mesmo efeito da anfetamina. E quando você quer aquilo de qualquer jeito, você desconsidera os defeitos. Você passa pano nas falhas, nas traições. Mas ele escorregou, mas ele não vai fazer mais isso. Mas ele usou meu cartão, não tem dinheiro para pagar agora. Mas ele está passando por uma fase. Quanto tempo é essa fase? 4 anos, 5 anos. Então, tudo depende... por isso que aí entra fronteiras relacionais. Porque se você não souber onde estão suas dores, as suas falhas, você se submete e você não se dá conta. Daqui a pouco, então suas amigas, a sua família, pelo amor de Deus, acorda. E você fala, estão com inveja de mim. Olha, só porque eu sou feliz, essa pessoa não se dá. E aí você vai justificando e passando a mão na cabeça. Então depende muito do nível de carência, de incerteza, de medo e de ansiedade. Se você tiver com esses elementos, você passa por cima de qualquer coisa. Eu conheço casos, Débora, de que são traições em cima de traições. Sim. E dessa vez ele trocou o celular. Não, dessa vez ele mudou o número. Imagina, ele dá um jeito. Sabe por quê? Porque quando é um perdão desqualificado, onde você perdoa quem te traiu, sem se afastar, sem dar a ele primeiro a chance de crescer, você está passando a mão na cabeça e está dizendo assim, pode continuar me traindo, tá? Eu vou manter, eu vou segurar, eu vou estar aqui te esperando. A traição é um elemento, Débora, por exemplo, que o ideal é, para tudo, dá um reset. Tem que dar um reset. Se dá um tempo, veja a base, veja a estrutura, e as pessoas simplesmente passam pano e vão tocando. Então vai vindo outra e outra e outra e outra. Então depende da base. Aí entra em contato com a amante, aí faz escândalo, quer chama os bater amigos, na pessoa. expõe a pessoa em público, lava aquela roupa. Tudo são gritos dizendo, eu ainda quero você. Me convença de que vale a pena estar com você. Quanto mais se grita, mais é a vontade de ser ouvido. Então, quanto mais barraco se faz, mais essa pessoa está dizendo assim para o mundo, eu quero que ele lute por mim, eu quero que ele prove que eu tenho que ficar com ele. É isso. Kátia, olha, louco, eu né? imagino os BO que você pega, imagina os BO que você pega. Não, você nem imagina. Nem imagina. Mas me fala da virada, Kátia. Me fala quando você mostra para a pessoa que ela deve se amar primeiro, que ela tem que trabalhar questões internas, que ela tem... E ela dá aquela virada de chave, e ela chega para você e fala assim, Kátia, hoje eu coloquei um ponto final, ou hoje eu fiz... Eu lembrei até de um programa do Discovery, que tinha uma moça que ela era amante há 10 anos, aí ela derreteu as joias e fez tudo que ela ganhou do homem lá e fez um pingente para ela, de uma pena, se libertando, enfim. Mas quando a
pessoa vira a chave e fala para você assim, olha, Kátia, a nossa conversa foi significativa, eu segui o protocolo, eu fiz certo e eu tomei a decisão. E você sente, assim, a pessoa mudar o semblante, mudar tudo. E cada pessoa tem um ritmo e um tempo diferente. Cada pessoa é única. Mas, então, eu vou trabalhando de acordo com a permissão dela. Porque senão você está entregando algo que ela não tem como colocar em prática. Não está pronta. Não está pronta. Então, a primeira fase, eu sempre falo que é a fase do luto, a fase onde ela tem que falar dele. E geralmente é falando dele. Então, falando dele. Então, nesse momento, você pega pequenos gaps, pequenos ganchos para poder mostrar ela. Ela. Mas então, se ele chega, por exemplo, toda sexta-feira de madrugada, ele faz isso por quê? Qual é o limite que você estabeleceu? Onde é que foi colocada a regra? Quando você vai conversar com ele de que você não vai mais tolerar isso? Então, cada pessoa tem um momento diferente. Mas eu sempre coloquei dentro de mim, cada sessão, uma transformação. Cada sessão uma transformação. Então, jamais você vai entrar numa sessão comigo e vai sair do mesmo jeito. Não vai. Lógico que a decisão é da pessoa. Se ela quiser continuar mantendo o medo dela, é dela. Porque não é o profissional que vai mudar a pessoa. Mudança é uma chave que só se abre por dentro. Por dentro. E se a dor e a agonia de perdê-lo por conta de uma dependência emocional for grande demais, muitas vezes ela vai parar o processo. E não é essa pessoa que está habilitada a passar por um tratamento comigo. Não é. É minha escolha. Kátia, e aí, quando você começou o protocolo, você parou de fazer as constelações? Ou você trabalha em conjunto, se é necessário? Sim, porque muitos padrões são hereditários, são aprendidos, são coisas que você viu desde pequena, desde a gravidez, às vezes, Débora. Desde a gravidez, aquela mulher sofre porque aquele homem nunca está em casa. Por exemplo, aquilo tudo é passado por um feto. Isso não é esotérico, isso é científico, é comprovado. Nós temos vários estudos do cientista Humberto Maturana, do Chile, que mostra que as tuas células estão absorvendo tudo aquilo que há. Tudo aquilo que há. 50% das suas células já vem com informação. A insegurança, o medo, o abandono, aquela sensação que o corpo está mudando, rejeição, né? O corpo está mudando e ela se sente insegura sobre o corpo. Tudo aquilo está sendo passado por feto. Aí você está dentro da barriga e você vê brigas. Imediatamente o sangue para, a criança sente frio, tem todo um processo que acontece. Tudo isso vai marcando. Quando você nasce, você vê que a sua mãe está sempre sozinha, está sempre reclamando, está falando mal do seu pai. Também está marcando. Então, esse trabalho sistêmico, ele soma muita força a toda a metodologia que eu aplico. Então, eu uso a programação neurolinguística, a neurosemântica, a neurociência, a psicologia da autoimagem, que eu tenho a formação também, a morfopsicologia. Eu uso várias caixinhas de metodologias para entregar o melhor. E é o melhor. E a minha sessão não é uma sessão comum, não é uma sessão clássica. É uma sessão que ela se modela de acordo com o nível da pessoa que está aqui. Do meu lado, sabe? Então, eu vou me alinhando a essa pessoa. Transformação mesmo. É transformacional. E saiba, hoje com essa questão toda da NR1 que vai começar, né? A saúde mental é importante. E a tua empresa, o teu segmento, necessariamente terá que adaptar essa questão também relacional. Você vai ver isso que eu estou dizendo. Não está ainda no teor da NR, mas vai ser fatal. 48% dos casos de ansiedade, de depressão, estão vinculados a relacionamento. Gente. Olha que coisa. Isso vai trazer diretamente o resultado da minha empresa. São casas, famílias doentes. São famílias. E empresas doentes. E que estão com uma equipe doente. Uma equipe que está lá, mas não está. Mas não está lá. Então, a questão dessa sensibilidade relacional é algo que está adoecendo a sociedade, adoecendo pessoas. Pessoas estão se matando por causa disso. Pessoas estão entrando no estado de depressão. Nós não sabemos lidar com as emoções. Nós não sabemos lidar com as emoções. E a frustração, especialmente no pessoal mais jovem, parece que é proibido ter frustração. Exatamente. Só que aquilo que a mãe protege demais e o pai protege demais, a natureza que é perfeita. Isso, ela vai se encarregar de trazer os desafios que você impediu. E se você continuar impedindo, a natureza também vai te tirar de cena, de alguma forma. Porque nós estamos aqui para um processo evolucional. Sim. Né? E sempre eu digo, sabe, Débora, a receita para um relacionamento de prosperidade, qual que é?
baixo nível de expectativa e alto nível de desapego. Se você entender isso, você não falha. Se você entender isso, você não perde tempo com relacionamentos que não tem nada a ver com você. Se você liberta a entender, pessoa, você se liberta a pessoa e está tudo certo. Se você entender isso, a sua vida se mantém estando com uma pessoa ou não. É verdade. Você não vai ter medo de perdê-la. E você vai dar espaço para ela poder te conquistar. Porque pode ter mudado a tecnologia, mudado tudo, mas o masculino ainda tem a necessidade da conquista. De avançar, de mostrar que ele avançou isso, aquilo. Para ele é importante isso. É uma coisa que a gente... Gostosa para ele. E que faz toda a diferença, né? Dentro dos relacionamentos. É muito gostoso. Eu até, às vezes, quando entrevisto uma pessoa que tem anos de casado... Outro dia eu entrevistei um fotógrafo, o Ricardo, que falou... Que é um fotógrafo de casamentos, né? E ele falou sobre as bodas, né? As comemorações e as histórias. Como Que é legal ouve. contar aquilo, né? A paquera, eu olhava para aquela pessoa fazia tal gentileza. Isso é muito gostoso, Muito. né? E assim, Kátia, só para finalizar essa parte, desculpa te interromper, mas terceira inteligência, né? Inteligência espiritual. Esse é um contexto que as pessoas não tocam muito nesse assunto, né? Mas a gente vê que tem muita gente que é pesada, é carregada e atrai também, Muito. né? Atrai um encostozinho. Encostosões, né? Ai, ai. Tem esse lado também, né, Kátia? Que eu acho que até na parte da constelação, eu acho que você pega muito isso, né? Muito. Essa parte espiritual, esse peso também, né? Que a pessoa carrega, dela também não cuidar da parte espiritual e ela tá sempre, como minha avó falava assim, aquele que apanha 2 vezes no mesmo beco é sem vergonha. É isso mesmo. Né? Vai lá e passa, né? Passa por uma situação ruim e fica repetindo aquele padrão e às vezes é aquela falta mesmo da pessoa se conectar com o divino. Também tem essa parte. Sim, mas muito. Eu sempre penso que as pessoas que têm esse olhar espiritual, elas conseguem ver relacionamentos profundos. Sim. E as pessoas que não têm são superficiais. Porque ela é superficial com ela mesma. São pessoas que seguem aquele método cartesiano, somente o que eu toco existe. E, na verdade, 90% das células são vazias. Não tem nada. Então, quer dizer, nós somos muito mais o invisível do que o visível. O imperceptível do que o perceptível. 90%, Débora. Não tem nada, é vazio. Vazio. Então, você que acredita tanto na materialidade, você se perde, né, no fluxo. É tão louco acreditar nisso. A pessoa fala, é tão louco, mas isso é tão real. Né? E eu percebo isso, que quando a pessoa ela tem esse olhar pela espiritualidade, não por religião, que a religião toda ela acaba tendo um certo gesso. Isso. Porque tem a bom doutrina, gessinho, né? E aí tem muita interpretação de cada um e tudo mais. Mas quando você se liga diretamente a uma fonte superior, você tem clareza, você tem direcionamento, você entende a tua responsabilidade no jogo, não fica achando que a culpa é do diabo, é do não sei quem, não sei quem que fez trabalho para mim. É castigo. É castigo. Não, é tudo causa e efeito. Causa e efeito. Então, se você acha assim, como que se diz? É o diabo que fez eu fazer? Não. É um desejo em você. Para de pôr a culpa nos outros. Para. Assume essa responsabilidade freudiana. Foi você que quis. Tem até o seriado Lúcifer, que ele fala isso logo no primeiro capítulo, que eu acho muito engraçado. Eu não fiz nada, vocês fizeram sozinhos. Você tomou a decisão. Você tomou a decisão. Então, mesmo que fosse ele, você escolheu em algum momento essa decisão. Acabou, assume. Eu traí. Por que eu traí? Porque eu não tenho valores em mim suficientes para me entender, para ser esse adulto. Eu estou procurando minha mãe nas relações. É isso. É isso. Né? Então, a espiritualidade é aquilo que blinda um relacionamento. É aquilo que permite que esse relacionamento tenha uma troca legítima e real. É espiritualidade. É realmente perceber, olha, aconteceu essa situação aqui na minha relação. O que eu tenho que aprender com isso? Se abre. Em vez de ficar procurando, foi ela, foi ele, não. Qual é o meu aprendizado aqui agora? Qual é a minha parte aqui agora? Se posicionar. E saiba, muitas vezes um relacionamento que está no teu caminho não quer dizer que tem que durar até a vida acabar. Não. Atualiza isso também. Isso é uma crença. Isso, é verdade. Atualiza. Às vezes vocês vão viver juntos 20 anos e vai ser maravilhoso 20 anos. Mas às vezes
cada um precisará seguir um caminho diferente para continuar evoluindo. E tá tudo certo. E aí você às vezes encontra, como já aconteceu comigo, eu encontrei a pessoa estava super bem, a pessoa tinha melhorado muito, né? Tá melhor. Então eu falo, nossa, essa E às vezes a pessoa melhorou. fica com raiva, né, Débora? Ai, maldito, agora tá melhor depois que eu tô? Não, depois que eu fui embora? Não. E fica ainda praguejando. Tá melhor, aí você fala, nossa, finalmente aprendeu. Né? Às vezes é só liberando que ele vai poder crescer. E se liberando dele, você vai crescer também. Exatamente. E eu vejo isso, Débora. Às vezes, aquelas duas pessoas, elas têm um tempo para ficar juntas. E o fato delas terem se liberado uma da outra não é fracasso. Não é fracasso como a sociedade fica colocando. Nossa, tô tanta dó de você porque você separou. E você, dó de quê? Eu tô ótima. Dó de quê? Eu melhorei. Eu tô feliz, eu não me separei, me livrei. Eu consegui perceber quem eu sou, percebi voltar a ser quem eu era. Por que você tá com dó? É verdade. O final não é um fracasso, é só uma experiência. É só uma experiência. E esse excesso de julgamento aprisiona. Dá ouvido para os outros, para a sociedade, que pra família. a minha mãe vai pensar, o que o meu pai vai pensar, e às vezes você está dentro daquela casa e nem dorme mais junto com a pessoa. Quantos? Quantos? Enquanto nem mais tem intimidade. Eu conheço casais que estão há anos. Casal lavanda, não é? Lavanda? Como é que é? O que é lavanda? Chama que é casal lavanda, relacionamento lavanda. Eu assisti um vídeo esses dias, que é? né? Que é isso. A gente se dá bem e a gente compartilha o mesmo espaço, as contas, e a gente vive assim e tá tudo bem. E cada um tem a sua vida fora, né? Vivendo, traindo. Agora eu queria saber. Aí não há traição, hein, Débora? Se é um acordo dos dois. É um acordo dos dois, mas eu queria saber como que a outra pessoa que vai se relacionar com esse indivíduo entende isso. Aí depende muito. Uma pessoa mais conservadora nem se daria, né, a oportunidade. Uma pessoa mais liberal já ia falar. Não, jamais. Mas uma pessoa que tem a cabeça também nessa mesma sintonia, para a pessoa é até mais fácil. É até mais fácil, porque ela não vai me cobrar amanhã nada. Ela já tem aquilo. Vocês são amigos, tudo bem. Vocês são amigos, eu tô aqui com o seu lado, você vai viver com ele, vocês vão continuar somando essa força financeira, e de filhos, de projetos, e comigo é o prazer. Né? Você percebe? Tem uma liberdade aí, né? Tem uma liberdade. Nossa, os relacionamentos são complexos demais. E a gente tem muita coisa para falar, mas nós vamos marcar novamente, viu, Kátia? Marcar, sim, porque tem muita pergunta, muita dúvida aqui, muitas histórias que ficam vindo aqui. Mas faz o seguinte, aquela é a sua câmera, dá o recado aí para as pessoas que querem participar desse protocolo, que querem se libertar, Kátia, como que elas te encontram? Então, eu tenho agora as redes sociais, que é o YouTube, que é @KatiaDemier, tudo junto. Também o Instagram e também o site, que é katiademier.com.br. Lá você vai ter acesso ao protocolo. Eu libero ele 2 vezes por ano só, porque há um acompanhamento que é necessário fazer, e não é só o investimento de assistir às aulas ou mandar as tarefas, há um acompanhamento ainda. Então, esse protocolo ele será liberado agora em meados do próximo semestre, e é muito interessante. Perceba, tudo que está em você, que ainda é escondido de você, se manifestará nos relacionamentos. Essas personagens que você vai nos primeiros encontros, ela não se mantém. Então, não adianta você, muitas vezes, ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando que a vida te traga uma coisa diferente se você não é essa diferença. Você só vai encontrar aquilo que está manifesto e pronto em você. Então, o ideal é tenha a vibração de um relacionamento de alto valor em você, para que você possa atrair fora. Eu sou Kátia Demier, vai ser um grande prazer e uma honra estar servindo você, estar servindo a vida, construindo essa egrégora, que a minha intenção, Débora, é juntar mais pessoas que percebam que o amor é possível sim, mas como é que eu tenho esse amor em mim para poder atrair fora? Olha, maravilha, Kátia, muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que assim, todas as vezes que a gente troca e tem essas trocas significativas, que a gente quer obter mais informações, a gente vem com essas lembranças, isso vai causar aquele pensamento que vai perdurar na mente da gente. E pensar, né, também coisas que eu posso modificar, que eu posso ser melhor. É aquela frase do Confúcio, né, quando você tem uma laranja e troca com uma pessoa que tem uma laranja, né, você fica com
cada um fica com Uma laranja. Agora, quando você troca ideias, né, a gente sai daqui muito cheio. A gente sai daqui cheio de ideias, cheio de pensamentos diferentes e prontos para agir, né, para fazer mudanças, né? Então, assim, muito bom recebê-la aqui mais uma vez. Amei, Obrigada. E nós vamos marcar, porque esse papo continua. Muito bom, muito bom. Nós finalizamos aqui com o podcast da Escola de Negócios. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Se você quiser participar do podcast, é só entrar em contato, manda aí um direct e a gente vai se falando. Muito bom ter você por aqui. Um forte abraço e até mais. Até mais.